Meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e estarei aqui ao longo de várias aulas com cada um de vocês, analisando o direito penal. Nós vamos trabalhar de maneira profunda o penal, de maneira que você se sinta habilitado, habilitada a fazer aquela prova do exame de ordem. E o meu objetivo aqui é conseguir contigo esta aprovação. Então nós vamos aqui juntos, rumo àquela carteirinha vermelha. Este é o nosso objetivo. Conta comigo. Estaremos juntos aqui no penal, teremos uma preparação profunda, uma preparação adequada ao longo dos nossos vários encontros dentro do penal. Como é que nós iremos trabalhar neste primeiro momento? Eu vou te trazer agora, nestas primeiras aulas, o que eu chamo de aplicação da lei penal. Vamos trabalhar com o princípio da reserva legal, vamos trabalhar com a insignificância, vamos trabalhar com a aplicação da lei penal no tempo e com a lei penal no espaço, sempre ao final de cada encontro, analisando uma questão de concurso. Eu vou te trazer aqui as questões, todas elas dos exames, dos últimos exames da OAB, aquelas que dizem respeito ao penal, e te trarei também outras questões. Vamos tentar trabalhar com banca e FGV em especial, mas outras também, para que você veja o grau de dificuldade e como a questão está sendo tratada em sala de aula. Então vai vir também, eventualmente, questão para juiz, vai vir questão para promotor, para delegado, para você ver, estou preparado, não estou. Vamos ver que estaremos ao fim das nossas aulas aqui prontos para a prova de penal. Isto eu te garanto. Te repito, rumo àquela carteirinha vermelha. Este é o nosso objetivo, ok? Eu vou trazer aqui em sala de aula toda a experiência que tenho ao longo de mais de uma década em sala de aula, trabalhando com concursos públicos, ajudando o pessoal a passar, experiência que tenho como promotor de justiça, sou membro do Ministério Público, trabalho numa promotoria especializada criminal no Rio Grande do Sul. E mais, tenho, em conjunto com o professor Marcelo André de Azevedo, meu colega de Ministério Público, meu colega de docência, membro da Comissão de Reforma do Código Penal, tenho uma parceria nos nossos livros publicados pela editora Juspodium. Um deles, o livro justamente por exame de ordem. Nós temos um dos livros hoje mais consultados para o pessoal que está se preparando para a prova da ordem aí do Brasil, com questões específicas das últimas provas da OAB. Então a gente traz toda essa bagagem de livro, de promotoria, de sala de aula para te ajudar à aprovação do exame da ordem. Vamos começar? Nós temos então uma bateria de encontros. O nosso primeiro encontro diz respeito ao princípio da reserva legal. Quero começar trabalhando com esta garantia fundamental. Não é à toa, meus amigos, que o princípio da reserva legal está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Lembra, se está no artigo 5º, é um direito fundamental. Lembra, se está no artigo 5º é porque nós estamos diante de uma garantia individual. Diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. Esse dispositivo, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, vem repetido depois dentro do Código Penal, no artigo 1º. É o primeiro artigo, é o que inaugura o Código Penal. Os dois têm a mesma redação. Tanto o artigo 1º CP, quanto o artigo 5º, inciso 39, Constituição. Agora veja uma coisa. Eu escrevi ali, lei em sentido estrito. Quando tu lês lá no artigo 5º, inciso 39, ou no artigo 1º do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, a tua leitura correta deve ser, não há crime sem lei em sentido estrito anterior que o defina. Ou seja, esta lei em sentido estrito, esta lei que cria o direito penal é só a lei ordinária ou a lei complementar. Medida provisória não cria o penal. Lei delegada não cria o penal. Atos administrativos não criam penal.
Meus amigos, nem as leis editadas pelos estados da federação criam penal. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul não podem criar crimes. A Assembleia Legislativa de São Paulo não pode criar crimes. Se eu falo em lei em sentido estrito, eu estou me referindo à lei ordinária ou complementar que advém do poder legislativo da União. Então nós precisamos, lembra sempre, respeitar o artigo 22, inciso 1 da Constituição. O artigo 22, inciso 1 da Constituição, que nos ensina, compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre o direito penal. Estado não legisla sobre o penal. É a União que legisla sobre o penal. É o Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores. Isto é lei em sentido estrito. Lei complementar ou lei ordinária. Vem aqui comigo. Eu quero te mostrar os postulados do princípio da reserva legal. Vejam que eu coloquei em latim, porque a banca FGV traz muito essa questão em latim também. Mas a tradução é óbvia. Lex prévia, a lei prévia. Lex scripta, a lei escrita. Lex stricta, a lei estrita. Lex certa, a lei certa. Vamos trabalhar cada um desses postulados. Quando eu falo em lex prévia, eu falo no princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade penal, lex prévia. Ou seja, meus amigos, a necessidade de uma lei anterior ao fato que se quer punir. Isto é lex prévia. Necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Isto é uma garantia para o cidadão também. Necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. E mais, este princípio da anterioridade, a lex prévia, vale para crime e vale para pena também. Não te esquece. Para eu aplicar uma pena, eu preciso de lei anterior também. Joia? Olha aqui agora. A lex scripta, a lei escrita. O que nos ensina este segundo postulado da lex scripta, da lei escrita? Nos ensina que o costume incriminador não é admissível no direito penal brasileiro. Eu não posso trabalhar com o costume criando crimes e combinando penas. Não cabe no direito penal brasileiro o costume incriminador. Justamente porque eu preciso, eu te falei, de lei em sentido estrito. Lei ordinária ou lei complementar, eu te falei. Medida provisória não cria o direito penal. Lei delegada não cria o direito penal. Resoluções, decretos, portarias, atos administrativos não criam o direito penal. Somente lei em sentido estrito, lei ordinária e complementar emanada do poder legislativo da União. Joia? Então, lex scripta nos ensina o seguinte: não ao costume incriminador. Nós temos depois a lex stricta, a lei estrita. O que nos ensina este postulado da lei estrita? Nos ensina não a analogia em malam partem. Lembra da analogia, este modo de integração que está no artigo 4º da LINDB, aquilo que a gente chamava de LIC lá atrás, Lei de Introdução ao Código Civil, e hoje tu deves chamar de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz julga de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A analogia, ela é utilizada, meus amigos, na omissão da lei. Quando não há lei. Não há lei, o juiz ele busca outra lei que regulamenta um caso semelhante. Se esta outra lei que o juiz busque, que regulamenta um caso semelhante, é boa para o réu, analogia em bonam partem. Pode no penal? Pode. Em bonam partem? Pode. Agora, às vezes, busca-se uma outra lei que é ruim para o réu. Uma outra lei que é prejudicial ao réu. Esta é a analogia em malam partem, e esta é vedada. É isto que nos ensina o postulado lex scripta. Desculpem, lex stricta, lei estrita. Não a analogia em malam partem. É inadmissível, não pode analogia em malam partem dentro do penal. Joia?
Nós temos, por fim, a lex certa, a lei certa. Aqui embaixo, então, na letra D, meus amigos, está o princípio da taxatividade. Lex certa é isto. Lei certa, o princípio da taxatividade. O tipo penal tem que ser claro. O tipo penal tem que ser preciso. O tipo penal tem que ser determinado. O tipo penal, meus caros, tem que ser de fácil compreensão para todas as pessoas, não só para os juristas, não só para os operadores do direito. Tem que ser de fácil compreensão para o leigo, porque todas as pessoas são destinatárias do preceito primário, da parte de cima de um tipo penal incriminador, daquela parte que descreve a conduta incriminadora, do matar alguém, do homicídio. Todas as pessoas são destinatárias desta norma geral e abstrata. Portanto, o tipo tem que ser certo, claro, preciso, determinado, de fácil interpretação. Joia, olha aqui, eu te trouxe um exame da ordem 2012.4, FGV a banca. Determinado Estado, membro da Federação, editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar telefone celular no interior de agências bancárias. Com base no fato relatado, assinale a correta. Pessoal, se o Estado criou lei penal, já está mal, já é inconstitucional. Estado não pode criar lei penal, eu te mostrei. Só a União pode legislar, artigo 22, inciso 1. Olha aqui, olha o que diz a letra C. É inconstitucional porque somente a União pode legislar em matéria de direito penal. A letra C é o nosso gabarito. Joia? Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Volto contigo na próxima aula. Aquele abraço, tchau!